Então, o glorioso Ronaldo Fenômeno, fala que, eventualmente, não sei se eu entendi direito o que ele fala, não vi a propaganda inteira, ele fala que renasce o tempo inteiro. Aí que tá. Bom, primeiro que em relação à Bíblia, tirando talvez determinadas circunstâncias, isso é pecado. Esse negócio de renascer o tempo inteiro é pecado. Por que Deus, se Deus deu vida uma vez, ele vai ficar te dando vida de novo, renascendo de novo, sem precisar? Só fala dizer, de repente, não paramos de respirar. Não concordo. Nós respiramos para manter uma vida só, não para renascer. Né? É a questão da manutenção da vida e não do renascimento. Então, o argumento nesse sentido, estou mantendo minha vida o tempo inteiro. Tá, ok, eu posso concordar um pouco mais. Agora, renascer o tempo inteiro, por quê? E outra, esse pessoal que fica colocando bebê, colocando cachorro no carrinho de bebê, colocando, de alguma forma, o bebê tentando simbolizar, ou que estão cuidando de meus filhos espirituais, ou que estão cuidando de mim, que estão me carregando. Como isso faz sentido se eu mantive os mesmos objetivos de antes? Talvez não tanto em relação a Cristo, mas em relação, por exemplo, a espalhamento de mensagem, em relação a outras coisas. Mudaram algumas coisas, não mudou tudo. Alguns objetivos de corrigir informações. O objetivo de corrigir informações continua o mesmo. Né? Então, e com mansidão e tudo mais. Os frutos do Espírito continuam os mesmos. A própria aplicação dos frutos do Espírito. Então, que renascimento é esse? Renascemos o tempo inteiro. Não, mas eu não preciso renascer. Outra que, dependendo do contexto, dependendo da quantidade, isso é pecado. Isso é uma doutrina que é pecaminosa segundo a Bíblia. Tudo bem, pode ser a doutrina do Ronaldo que ele acredita, não vou. Ali a fé dele, não quero impor. Se está falando de alguma forma, pode ser, né? Alguma coisa indireta para mim, ou sugerindo isso como doutrina, apenas então cuidar, talvez. Não posso forçar sobre o Ronaldo, mas posso dizer que isso eventualmente é pecado para outras pessoas que assistam a propaganda. Se for para mim, cara, peraí. Primeiro que a Bíblia não sugere isso em todos os contextos. Segundo, que manter a vida não é renascer. Terceiro, que eu renasci como se eu mantive os mesmos objetivos? Alguma coisa eu tive que mudar. Mas é aí que tá. A pessoa pode não morrer e mudar. Porque se for assim, aí que tá. Se for dessa forma mesmo em relação ao Novo Testamento, se eu me mantivesse cristão, eu seria obrigado a preservar o mesmo comportamento e nunca mudar o pecado que eventualmente o próprio Novo Testamento sugeriria alteração. Ou mesmo até o Velho, porque havia coisas do Velho Testamento que eu concordava ou acreditava. Não acreditava nos 10 mandamentos, mas acreditava em outras coisas. Então aí que tá, esses objetivos que eu concordava, eu nunca poderia mudar, porque caracterizaria a morte espiritual. Ou seja, eu mudar a superação do pecado significa morte espiritual. Quando na verdade daria vida. E não necessariamente significaria renascimento. Ou mesmo ressurreição. Então não tem como. Então eu nunca poderia mudar um pecado porque isso é morte espiritual. Nunca poderia fazer. Qualquer tipo de pecado. Tudo é morte e no final. E aí tá. Daí, quando a pessoa consegue efetivamente mudar o comportamento, é morte e renascimento em todas as situações. Não dá, né? Pô, mas aí é. Se o cara comete os 10 pecados dos 10 mandamentos, ele muda os 10. São 10 renascimentos. Não porque nós renascemos o tempo inteiro. Mas é que isso não tem razoabilidade. Não é uma doutrina razoável. Como se a mudança simbolizasse necessariamente renascimento. Morte e renascimento. Mas isso não tem muito cabimento, não tem muito fundamento na prática. E mesmo se fosse só. Não estou nem falando mandamento, se eu mudasse algumas coisas mesmo apenas em relação ao Novo Testamento, de repente algumas condutas que poderiam ser erradas com base no Novo Testamento, se eu mudasse, só isso já seria renascimento. Então daí eu mudo para os mandamentos, mas é renascimento. Ué, mas como é que eu mantive os objetivos de antes? Que renascimento é esse? Não, mas eu estou renascendo. Não, mas eu mantive as mesmas coisas de antes. Vontades e características, e às vezes não necessariamente vontades, mas missões que eu tinha antes, eu não mantive as mesmas. Foi a mesma coisa. Às vezes em relação a algumas coisas, algumas dúvidas. Mas mantendo a linha, né? Mantendo a linha. E mantendo a possibilidade de que, de repente, com alguma dúvida, mas que a ideia original poderia estar certa ainda. E mantendo essa característica. Então eu não posso ter renascido quando eu mantenho o fruto do Espírito, eu não posso ter renascido em relação a outras coisas do Velho e Novo Testamento que eu concorde, eu não posso ter renascido em relação
totalmente em relação à questão trabalhista, porque já era objetivo antes. Eu não posso ter renascido na questão voluntária pelo mesmo motivo. Eu não posso ter renascido. Tem outra que eu não estou conseguindo lembrar. Pô, não estou lembrando. Tinha de uma importante também. Em relação à correção de informações. Na questão de correção de informação, eu acho que tem um ligeiro plus aqui. Que houve uma alteração apenas talvez ali na questão do perdão, que hoje eu sou um pouco menos talvez crente ou aplicador da questão do perdão, mas antes eu era mais. Então houve apenas uma alteração em relação a isso, mas a missão de corrigir informação, pela missão em si, continua a mesma coisa. Com algum adendo, com alguma alteração. Mas achar que a ponto de abrir para outras coisas que eventualmente mesmo pudessem ter acontecido antes da fé, o que antes de repente eu não admitiria ou acharia que teria que ser uma coisa mais que tipo, vamos jogar uma pedra, ou não necessariamente jogar uma pedra, mas como aconteceu antes eu teria que ter uma calma e uma tranquilidade muito maior para trabalhar os temas que eventualmente aconteceram comigo antes da cristandade, por exemplo. O que depois dos mandamentos eu não levei mais tanto em consideração. A questão do quanto de mansidão teria que ter com determinados temas anteriores ou pessoas anteriores à minha conversão. Então, mas como ateu, e ainda como ateu um pouco menos, mas como cristão e como depois uma pessoa que tenta aplicar os 10 mandamentos, a missão de correção de informação continua. E até com a mesma intensidade, com alguma mudança apenas ali na questão da mansidão, eu diria. Ou no próprio tema de perdão, alguma coisa assim. A missão de correção de informação continua. Então, vocês têm 5. Não, mas é um renascimento. Pô, mas tudo continua. E algumas delas com leves variações. Então não tá estranho. Né? E se a aplicação continua, e fruto do Espírito pior ainda, porque eu já admiti a relativização antes, só mudou o fundamento que eu coloco para os mandamentos, mas eu ainda admito que os frutos do Espírito Santo são relativizados. Então quer dizer, não bate muito, né? Não você muda. Então você muda qualquer pecado que você comete. Não, é um renascimento. Mas... Então o cara não pode mudar nada. Se ele muda, ele morre. Se ele muda, ele morre. É assim que funciona segundo aí o que dizendo, se eu entendi corretamente o que disse Ronaldo Fenômeno. Então, primeiro ponto. Segundo ponto, se você muda, você morre. Segundo ponto, esse é o primeiro. Segundo ponto, aí que tá. Como pode haver renascimento se você mantém várias características anteriores da personalidade anterior? Então o pessoal que sai na rua aí segurando o bebê, simbolizando a mim, e de alguma forma, não, porque renasceu, como se os objetivos continuam iguais? Se muitos dos gostos continuam iguais, então não tem sentido, não tem cabimento, cara. Não tem cabimento um negócio desse. Então fica esse complemento no canal. Aí que tá. Nem tudo que acontece na sua vida é título de mudança. Não só o Ronaldo, né? Nem tudo que acontece na sua vida é título de mudança. E exatamente por haver coisas que você continua, são justamente o que provam a sua identidade. Então, complementando a Madonna, né? Não, porque quantas pessoas eu sou? Sim, mas aí que tá, você talvez não precise disso, Madonna. Você não precisa exatamente da quantidade de pessoas. Você precisa de continuidade naquilo que você... Às vezes nem naquilo que acredita, porque acreditar pode ser complicado, mas naquilo que você gosta, naquilo que você aprecia, ou até naquilo que você acredita. Não precisa ter várias personalidades. Não que isso eventualmente não tenha um contexto. E eu entendo que isso possa, de alguma forma, ser respeitável, respeitável não vou dizer que seja exatamente a palavra. Mas não que seja algo, vamos dizer, totalmente chocante, e não que não tenha justificativa, essa questão do que a Madonna está falando. Pode ter alguma justificativa em determinados contextos. Não sei se eventualmente é certo, mas pode ter alguma justificativa. Vamos trabalhar com essas hipóteses. Não vou falar quais são, até porque seriam várias, mas digo assim, vamos trabalhar que seja plausível. Você, não, é uma pessoa aqui, não, eu faço o clipe, eu vou atuar como uma outra pessoa, e eventualmente vou usar essa imagem em uma outra determinada circunstância, que é um pouco do sentido que a Madonna está dizendo. Mas esse é o primeiro momento, mas acontece o seguinte: se você mantém a sua identidade, tudo bem, você precisa ter várias pessoas para preservar a sua identidade principal.
Então, quantas você é para preservar a identidade principal, para que você não mude, de repente, aquilo que você gosta, desde que não seja algo totalmente errado e prejudicial. Mas essa é a grande questão. O que nós estamos dizendo, talvez esse seja o grande conflito, é que se eu tenho Deus, não preciso dessa quantidade de pessoas. Mas eu não estou dizendo que as pessoas... Eu não concordaria, eu não necessariamente faria isso, mas eu entendo que as pessoas façam isso exatamente, muitas vezes, porque elas não têm fé. Mas eu também não tenho essa fé 100%. E outra que demandaria obediência também. Não demanda só fé, demanda obediência. Então são dois elementos. Podem ser um derivado do outro, mas, ou que estão ali... Não um derivado do outro, mas às vezes um conjugado com o outro. Um deriva do outro, mas no sentido assim... Os dois estão interligados, se você tem um, você teria o outro. Mas acontece que aí, vamos dizer... Você teria que ser muito bom para ter esse resultado de que você é você, como diz Cristo, eu sou. Porque se eu tenho fé, eu já tenho obediência, então eu não preciso dar... Eu não preciso ter várias imagens ou várias capas. Não vou usar de repente outra palavra que seria um pouco mais provocativa. Você não precisaria ter isso. Só que isso aqui eventualmente é complicado. Mas aí que tá. Às vezes, isso que eu quero dizer, por mais que às vezes as pessoas não tenham proteção, ou de capa, ou talvez até nem de Deus, o fato de você preservar o seu gosto é o que prova, ou as suas crenças é o que prova a sua identidade. Sem precisar de capa. Em termos de identidade, em termos de identificação. Claro que às vezes a capa pode gerar ali alguma proteção, pode ser, ou às vezes até uma coisa totalmente fácil, mas pode gerar uma proteção, pode gerar não só proteção, mas uma camuflagem no sentido de que vai distrair as pessoas, uma distração, uma camuflagem que gera a distração das pessoas para outros ou para outros temas, para outros focos de atenção. Então vai gerar uma camuflagem que gera distrações para as pessoas não ficarem o tempo inteiro questionando a sua identidade, a sua identificação. Então aí o quanta sou para provar a identificação, só que essa identificação com proteção de capa ou com proteção de Deus, ou sem nenhuma proteção, é justamente o seu gosto que vai provar a sua identidade. Então as capas que a Madonna está falando, elas só servem eventualmente para proteção, não para prova da identidade. Porque a prova da identidade já é você mesmo. Você prova a si mesma, né? Você prova a si mesma. Claro que, eventualmente, eu sugiro que, eventualmente, a pessoa obedeça a Deus. Para não ficar nessa interiorização sucessiva o tempo inteiro. Porque é loucura desses caras sugerir isso. Então, o comentário da Madonna não é totalmente criticável. Pode ser em outros contextos. Aí, por exemplo, é o que o Thiago Lima tenta trabalhar. E isso poderia ser criticável. Só que, claro que as pessoas vão fazer isso. Não é todo mundo que é crente. Só que as pessoas vão fazer isso com maior ou menor qualidade. Por vezes, se valendo de doutrinas erradas. Ou até outras coisas. Então esse é um grande problema. Só que é compreensível que o ser humano age assim. Nem todo mundo tem fé, nem todo mundo são pessoas super obedientes. Então aí o comentário da Madonna vem a calhar. Mas isso só serve de proteção, não serve de prova. Porque a prova é o que eu falei respondendo ao nosso glorioso Ronaldo Fenômeno. Não porque o renascimento... Não, mas eu já tenho a prova da minha identidade. Vou renascer para quê? Se eu já continuo com os mesmos gostos. E com uma porcentagem alta dos mesmos comportamentos. Seja, vamos dizer, até do período de ateu ou do meu período cristão. Ou outras pessoas com outras alterações comportamentais em suas vidas. Com outros divisores de águas em suas vidas. Tem lá... divisor de água. A pessoa teve lá uma coisa muito importante na sua vida, mas ela ainda preserva coisas, mudou alguma coisa, mas ela preserva várias coisas da sua identidade anterior. Mas essa já é a prova da sua identidade, podendo ser acrescentada de coisas diferentes, ou algumas coisas mudando, sem precisar morrer. O que a Madonna está falando, na verdade, é em relação à proteção. Só que aí que tá, aí eu não concordo talvez totalmente, porque da forma que ela fala, não importa quem eu sou, importa quantas. Não, quantas para proteger quem você é, para preservar a própria identidade. Só que você está falando em preservação, não em prova de identidade. Porque a prova vai ser você lembrar, porra, o que eu realmente gosto. Então, mas isso é o que isso é no meu canal é provado, eu falo de várias coisas que continuam dentro da minha, vamos dizer, da minha psique, da minha personalidade. Mas essa já é a prova, independentemente de qualquer proteção, porque essa é a sua individualidade. Claro que por vezes algumas coisas das individualidades poderiam ser alteradas porque tem coisa que é pecado, tem coisa que eventualmente é um problema.
Então, eu só estou dizendo que o comentário da Madonna, talvez, nesse aspecto, não seja algo totalmente criticável. O ideal talvez seja ali, vamos dizer, a proteção por Deus, ou não vamos dizer, não ser bom para não precisar ser protegido também, poderia ser uma alternativa. Mas a ideia geral é mais ou menos essa. De qualquer forma, cuidado com esse negócio de quanto, porque justamente, eventualmente pode se perder, mas aí que tá. A pessoa pode se perder em uma determinada imagem que ela tenha. Isso seria errado, mas ao mesmo tempo o objetivo é preservar a sua própria identidade. No meu caso, o que eu um pouco entendo é que os ataques que estão sendo feitos a mim, eles estão atacando coisas que não são capa e estão indo apenas diretamente para a questão da individualidade. Só que com falso testemunho. Porque o problema é a falsidade. Mas eu entendo que ali a Madonna está presumindo isso também. Ela está eventualmente tendo capas para eventualmente preservar. Na própria sequência do comentário dela ou antes, ela fala alguma coisa sobre eu preservo minha identidade porque tenho quantas outras pessoas eu sou, mais ou menos isso, né? Ou quantas imagens ela tem, por causa dos clipes e tudo que ela fez. Mas a questão é exatamente essa, que a questão da preservação, mas isso não vai provar a sua identidade, vai preservá-la, né? Então, justamente, às vezes você pode se perder numa própria imagem, quando na verdade as pessoas deveriam focar em si mesmas. E aí também tem que cuidar um pouco com a questão do individualismo, porque em relação à sua imagem, em relação a você mesmo, pode talvez até virar idolatria. O que talvez seja um pouco mais discutível, não vou discutir isso no canal, mas tem esses riscos, né? Tem ali eu posso me confundir com a imagem, posso focar demais qual o meu verdadeiro eu também, né? Só que as pessoas têm que focar também no verdadeiro eu, que essa é a verdadeira identidade que está sendo protegida, mas tem que tomar um cuidado, que nem todo tipo de proteção é correta, e talvez a própria coisa que a Madonna sugere é muito questionável, bastante questionável. Eu estou trabalhando uma perspectiva mais light, porque eu acho que não é a ideia do vídeo aqui ficar criticando a Madonna. Só estou dizendo que tem um certo risco, mas é compreensível, porque as pessoas vão ter que fazer isso. Nem todo mundo é crente, então é compreensível desse ponto de vista. Proteger a questão da individualidade. Mas aí que tá, as pessoas não podem perder o foco disso, e a prova da identidade é que a pessoa mantém os próprios gostos, apesar das capas que eventualmente ela usa. Só que até onde eu me entendo sobre mim, eu tento não usar, né? Mas não. É que tá, não necessariamente desprezando quem faça isso, embora haja um risco alto, né? E não é no sentido de que. Também, por exemplo, como eu falei em alguns vídeos, um vídeo que eu lancei ontem, alguns vídeos atrás, eu falo só sobre a questão da capa. Então, mas como eu falei, eu nunca tive exatamente o objetivo de tirar a capa das pessoas, nunca quis cortar a madeira. Que me atacaram, eu tive que me defender. Então eu nunca precisei afiar machado para cortar a árvore, porque nem é meu objetivo. No entanto, fizeram coisas erradas contra mim, eu constatei que era falsidade. Aí não é que tá, na verdade não é que eu quis tirar a capa. Isso pode representar uma morte espiritual para a pessoa. Não, é porque só mentiu, eu constatei qual era a falsidade. Agora não adianta dizer, não, porque outra pessoa veio e recuperou. Mentira, porque eu nunca quis matar os caras, nunca quis impedir fã de vida de ninguém, nunca quis tirar a capa. Eles só mentiram, eu constatei qual era a mentira. Pronto. Então aí que tá, esse é o cuidado que a Madonna tem que cuidar. Na verdade, se ela tem várias imagens, em algum momento pode ser que alguém chegue na individualidade. Mas não estou falando para Madonna, isso é para qualquer pessoa que faça a mesma coisa. Mas lembrando que essa doutrina de as pessoas receberam novamente as suas capas, isso é falso. Isso é parcialmente falso, porque eu não quis cortar a árvore de ninguém, eu não quis afiar machado, afiar espada para sair detonando a galera. Eu não quis fazer, eu não fiz isso aí não. Vi as mentiras e constatei o que era. Não, mas isso é tirar a capa das pessoas. A informação é falsa, tá ali, meu amigo. Eu não faço isso desejando impedir fonte de vida. Quantas vezes fiz repreensões da mansidão? Acho que por isso que eles estão tentando descaracterizar o açúcar, né? Como se eu não tivesse feito as repreensões com mansidão. Algumas não, mas outras. Então é isso aí. Fica esse complemento ao vídeo lá que eu fiz respondendo a Madonna, né? E respondendo ao Ronaldo na questão aí do renascimento. Pra quê? Se as características são mantidas?